Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a primeira etapa do restauro desse toca-disco portátil da Philips GF101. Tá? Chegou uma peça para mim que eu mostrei para vocês num outro vídeo anterior, vou até deixar o card aqui do lado para vocês verem. Tá? E aí, esse aparelho que vocês estão vendo aí, ele é um dos que eu tenho uns 4 aparelhos desses, mas todos eles faltam alguma coisa, falta alguma pecinha. E esse em específico que eu estava esperando chegar era para tirar o sistema de transformador, porque eu não tinha nenhum com sistema de transformador. Né? Todos eles eram com sistemas de fonte externa. Esses aparelhos vinham com sistema de fonte externa. Né? E aí, essa peça que eu vou... Essa peça está ruim, é com fonte externa. E essa peça foi a peça que eu restaurei. E aí, esse que chegou, ele tem o transformador, veio com fio, tudo direitinho. Então, o que eu vou fazer é desmontar esse aparelho e tirar esse sistema do transformador para colocar no outro que eu já limpei, que eu já restaurei, já está pronto. Tá? Ele tem uma chaveada ali de 110 e 220. Eu vou começar a desmontagem dele. Um detalhe para esse conjunto de chaves vermelho que eu estou tentando utilizar aí é que ele é muito ruim. Eu comprei porque eu estava precisando de uma Philips bem pequena, mas da primeira vez que eu girei ela, ela já quebrou. E aí eu estou tentando dar algum uso para ele, mas ele é muito ruim. Tanto é que eu tentei, mas deixei para lá, não consegui. E aí eu resolvi usar um outro set que eu tenho de chaves da Tramontina. Esse é bem melhor. Essas chaves encaixam, são intercambiáveis lá, elas encaixam. E são excelentes, excelentes. Agora, esse parafuso que eu estou tentando tirar aí me deu muito trabalho. E eu não consegui tirá-lo utilizando a chave de fenda. Ele estava muito enferrujado e dentro, para quem já viu, ela tem uma buchazinha de metal. E quando ele enferruja, ele expande dentro dessa bucha de metal e você não consegue tirá-lo. E aí ele, tentando tirar, luiu a ponta do parafuso e não saiu. Eu tentei de tudo que é jeito, coloquei óleo, coloquei WD-40, mas ele não colaborou. Eu tirei a chavinha da pilha para tentar tirar ele do lugar. Estava pensando em alguma forma de conseguir tirar esse parafuso daí. Botei um pouquinho de WD-40, aguardei. E ele não saía. Ele realmente luiu ali dentro. Botei toda a força que eu conseguia para tentar tirá-lo, mas ele não saiu. E aí eu tive que partir para uma solução um pouco mais agressiva, digamos assim, para tirar esse parafuso antes de tentar tirá-lo da forma que eu não recomendo assim, recomendo em último caso você tirar o parafuso dessa forma que eu vou mostrar a vocês, mas tem uma forma que sempre sai. Ó, tentei a todo custo ali tirar, mas ele não se movia. Os outros dois que ficam ali nos apoios traseiros até se moviram, mas esses daí da frente não. E aí eu tive que partir para uma solução drástica, que foi tentar uma furadeira tirar a cabeça do parafuso, né? Se eu conseguisse tirar a cabeça do parafuso, eu conseguiria tirar a tampa e depois com um alicate de pressão retirar o resto do parafuso que ficou embaixo. Então essa foi a segunda tentativa que eu fiz. Peguei uma broca de metal, coloquei na furadeira e lá vou eu crente que esse parafuso ia sair. O problema é que, como ele é um parafuso fenda, ele não é um parafuso estrela, né? Então o apoio dele para conseguir pôr a broca bem no meio é muito difícil. É muito difícil. Então, toda vez que eu apoiava a ponta da broca e tentava girar a furadeira, ele sempre fugia, ele sempre escapava do centro. E eu tentei várias vezes, ele sempre escapava do centro. Então, eu não tentei muitas outras vezes, porque toda vez que eu tentava, ele escapava. E aí não adiantava, porque ele ia começar a comer o plástico e não era o interesse ele comer o plástico, né? Então eu logo descartei essa possibilidade. E aí estou eu tentando descobrir uma forma de tirar esse parafuso. E aí eu resolvo tirá-lo da forma que sempre sai, né? Mas que você vai perder um pedacinho da peça, que é com o ferro de solda. Então a dica é, você pega o ferro de solda, deixa o ferro de solda bem quente, que é o que eu vou fazer agora.
E aí eu encosto o ferro de solda no parafuso, deixo o parafuso esquentar o suficiente para ele derreter a borda do plástico. Não deixa, faz uma forçazinha para manter o plástico tensionado, para quando esquentar o suficiente você já puxar e já tira o ferro de solda. A ideia não é esquentar muito, a ideia é esquentar o suficiente para que eu consiga destacar a outra peça. E aí depois, logicamente, você vai ter que refazer essa sede do parafuso utilizando o próprio plástico. Isso é tranquilo para fazer, é só você fechar aquela série do parafuso com o próprio ferro de solda e colocar. Aí eu estou mostrando para vocês o interior como estava, vi que ele é um sistema com transformador interno, não é com transformador externo, mas a parte mecânica está em péssimo estado. Eu não entendi o que eram essas manchas amarelas dentro, alguma cola que alguém jogou aí dentro e ficaram essas manchas amarelas terríveis. Mas enfim, o que eu precisava para o meu outro aparelho, que era essa parte do transformador e esse conjunto ali de capacitores e de diodos, estava tudo em ordem, então me serviu muito bem. Esse sistema mecânico eu não vou aproveitar porque ele está muito oxidado, mas vou deixar guardado, vai que serve para alguma coisa no futuro. Vou tirar a placa de circuito e depois retirar a parte propriamente de força. Interessante dessa placa de circuito, de todas desses modelos da Philips, essa é uma das mais compactas, ela é bem pequenininha, certo? Os capacitores, inclusive, às vezes são bem ruins de trocar porque eles são muito próximos uns dos outros. A placa é super compacta, ela cabe num cantinho bem pequenininho, então é ruim de trabalhar nessa plaquinha. É ruim para trocar os capacitores. Você vai fazer uma troca geral, né, dos capacitores e é bem trabalhoso. Eu estou tirando a fiação de motor e a fiação de... Saiu de motor agora e agora eu vou tirar a fiação de força porque eu vou utilizar essa fiação toda no outro. No outro eu já tenho a placa, eu já fiz um pré-tratamento da placa, mas no próximo vídeo, na parte 2 desse restauro, vocês vão ver que eu ainda troquei alguns componentes, porque eu não tinha testado esses componentes quando eu fiz a limpeza da outra placa. E pronto, são dois fiozinhos, um laranja e um azul para motor. Vem o fio de chave, que vem pela lateral, é um fio azul. Vem um fio vermelho lá da saída do trafo. Esse transformador ele é preso por um sistema de parafuso e porca, uns parafusinhos de porcas bem pequenininhos. Nesse caso, esse aí nunca tinha sido trocado, então o sistema ainda tinha aqueles selos vermelhos. Para quem já fez isso, conhece esses selos vermelhos que o pessoal colocava. Então, ele estava em bom estado. Ele vinha com um nomezinho escrito em cima. Eu estava tentando identificar, por isso que eu fiz a limpeza ali. Mas deixei para outra. Tá? Ele tem um banco de capacitores na entrada ali, 1500 e 1000 microfarad, 25 volts, se não me engano. E 2 diodos. Na verdade são 3, porque tem um para pilha também. E pronto. Consegui retirar a placa superior e agora eu vou tentar tirar o seletor de tensão 110-220 e o restante do material. Aí vocês veem que o novo que eu tenho já está com o sistema mecânico todo revisado, todo limpo. Alguma oxidação que tem ali não é algo que vai prejudicar o funcionamento, o prato está girando livre, mas ainda vai passar por revisão. Ainda vou fazer uma outra revisão quando eu for montá-lo definitivamente. Essa revisão provavelmente vai estar no próximo vídeo ou no terceiro vídeo desse restauro. Durou algumas semanas esse restauro. Vocês vão ver eles nos próximos vídeos. Tá? 3 dias depois... 3 dias depois eu tirei aquela placa que estava bem suja, coloquei ela na água sanitária e deixei ela por alguns dias. Na verdade eu deixei ela por 2 dias e aí ela fica bem limpinha mesmo. Uma dica que eu dou para vocês para essa limpeza de plásticos é que vocês desmontem todo o equipamento, peguem as peças plásticas e coloquem na água sanitária dissolvida com água. Normalmente eu faço metade de água sanitária, metade de água. Ou você pode fazer uma dissolução com mais água, mas não mais água sanitária, porque senão ela começa a manchar a peça. É bem mais prático do que você ficar limpando, do que você pôr... O pessoal coloca água oxigenada, né, para clarear a peça e deixa no sol. Aquilo dá muito trabalho. Então, esse é bem mais prático porque você simplesmente deixa lá e você vai ver que o resultado é bem interessante. Limpa bastante, tá? Só que depois que você tira, ela fica com umas manchas brancas.
da própria água sanitária. Então você precisa fazer uma limpeza. Vocês já viram em outros vídeos, né? Eu utilizo sempre esse limpador de fogão, né? Limpador de coisa para pia, que é bastante prático e ele é muito eficiente para esse tipo de limpeza. Então eu aplico é um limpador de gorduras, né? Então eu aplico esse material com um pincelzinho e vou lá limpando os cantinhos. Vê que é um trabalho grande, né? Não é todo mundo que faz esse tipo de restauro assim. O pessoal normalmente só faz parte eletrônica, a parte estética deixa para lá, mas eu sempre faço esse porque eu gosto de manter o aparelho em dia como se fosse novo, né? Então eu faço essa limpeza com esse material, aí é uma secagem só com o secador de cabelo mesmo para tirar o excesso, porque depois eu vou fazer um restauro propriamente direcionado para o plástico, tá? Então nessa primeira etapa eu tiro a sujeira remanescente que fica nos cantinhos ali e da própria água sanitária, a parte esbranquiçada da água sanitária, e depois eu vou propriamente para uma restauração do plástico. Nessa etapa de limpeza da água sanitária, o plástico não vai sofrer muita alteração, ele só vai mesmo estar limpo, está higienizado e limpo. O que eu faço na segunda etapa é a limpeza para plástico mesmo. Você vê que eu uso uma meiazinha ali. E eu tenho um limpador de plástico automotivo. Tá? Existem aqui dois produtos importantes que eu sempre uso. O primeiro deles é esse limpador de plástico automotivo, que ele vem com uma buchazinha interna. E a dica dele é, você passa bastante desse material e depois remove. Tá? Então, e pode esfregar bem. Ele vem com uma bucha, você esfrega bem ele no plástico, ele vai hidratar bastante o plástico, certo? E depois você remove. Se você quiser, tiver tempo, você pode deixar ele algum tempo agindo, aí uns 10 minutos, e depois você remove ele, tá? Eu deixei ele agindo aí, foi porque eu cortei o vídeo, mas depois você remove. Na remoção, é bom esfregar bastante ele, tá certo? E é sempre nessa ordem. Você aplica com uma bucha e retira com um material de algodão ou de alguma coisa, um paninho de microfibra ou algo que você tenha nesse sentido. Existe uma segunda etapa dessa limpeza que eu faço com o silicone. Aquele silicone automotivo em gel, né? Aquele silicone branquinho. Eu vou mostrar para vocês depois, mas o silicone branquinho ele já tem um outro esquema de limpeza, né? Que eu vou mostrar mais na frente, tá? Aí eu estou fazendo a limpeza da tampa, propriamente. E vou tirar o resto do adesivo, que ainda ficou um adesivo ali. Mesma coisa, essa tampa passou um tempão na água sanitária. Na verdade, ela passou 24 horas. Eu coloco num dia e tiro no outro. A água sanitária sai bem sujinha, porque esse plástico ele parece que não suja, mas junta muita sujeira. E depois eu tiro, lavo com água corrente, para tirar toda a água sanitária que reste. E vou fazer a limpeza com o tirador de gordura, tá certo? Esse tirador de gordura, caso você não tenha, eu não vou fazer propaganda da marca, mas essa marca que vocês estão vendo aí é a que funciona melhor. Vocês podem utilizar aqueles limpadores multiuso, tá certo? Então a marca assim, a 1982. Vocês podem utilizar aqueles limpadores multiuso, tá certo? Eles também funcionam bem, mas esse material funciona bem. A minha gravação esqueceu o fio pendurado aqui do lado direito, vocês ignorem esse fio. E aí o que eu vou fazer agora é fazer a limpeza, né? Propriamente com o limpador de automotivo, restaurador de plástico automotivo. Limpando os cantinhos para deixar tudo limpinho, porque depois eu vou recolocar aquele adesivo ali. Colocar um adesivo novo. Aí ó, a tampa tá limpa, tá nova, tô só conferindo se ela tá encaixando direitinho. Tá encaixando direitinho. Essa tampa veio com um pequeno defeito ali em cima. Tem uma mancha, essa mancha eu não consegui tirar, né? Então ela vai ficar aí como uma ruga da idade desse material. A não ser que eu arrume uma tampa nova, mas até agora ainda não consegui. Tá? E aí eu vou propriamente agora para a segunda etapa, que é a troca desse seletor 110-220, que vocês conseguem ver que está totalmente oxidado.
e está muito ruim. Eu tenho um outro aparelho que é esse aí, mas ele está com o fundo quebrado. Ele tem o seletor, inclusive tem as chaves das pilhas, estão em bem melhor estado. Então eu vou tirar tanto as chaves das pilhas, quanto esse seletor de tensão. Esse aí vai ser o doador de órgãos e o outro vai ser o receptor. Tá? Esse aí também está em bom estado. Só não consegui usar esse aparelho porque a tampa inferior está com aquele quebrado, né? Então tive que esperar outro chegar para poder fazer isso. Esse está em excelente estado, está bem novinho, então é ele que vai ser utilizado. Eu já tirei ele ali e agora eu vou tirar os suportes de pilha. Os suportes de pilha é bom sempre ter cuidado quando for tirar. Ele tem uma travinha plástica que você coloca a chave de fenda e empurra essa travinha e o suporte cai. Se você empurrar demais, você quebra a travinha e aí você nunca mais vai conseguir encaixar esse seletor aí, essa lingueta aí. Então é bom ter cuidado. Empurra a travinha o suficiente para que a lingueta solte, né? Lembrando que isso aí é um plástico que tem 40 anos, então é bom ter cuidado. Aí estou tirando fotos, né? Porque o melhor amigo de um restaurador é uma câmera para tirar as fotos, já que eu não me lembro de todas as conexões de cabeça. Então, ter um banco de dados de fotos é importante. Duas dessas travinhas, elas têm o conector, né? Para afiação, então eu tenho que tirar a solda deles com o meu tirador de solda, que é outro material excelente para quem faz isso. Bom, eu tentei tirar ali e como as conexões são muito próximas, e eu não ia usar essas conexões, então eu cortei e depois resolvi tirar depois por fora. Uma dica na hora de você tirar a solda, esse sugador de solda é um aparato bem simples, é uma coisa de plástico que você aperta um botão e ele puxa, ele gera uma sucção. É relativamente barato, eu acho que na época eu paguei em torno dos 18, 20 reais nele, mas ele melhora muito o serviço, porque você consegue soltar esses componentes com muita facilidade com esse sugador de solda. Ele parece que vai derreter porque a ponta dele é de plástico, mas ele não derrete não. E é um investimento muito bom, vale muito a pena, porque é muito prático mesmo. Eu tenho um potinho ali do lado, no canto superior esquerdo, vocês podem ver, que eu puxo a solda e depois deposito a solda ali, depois eu jogo a solda fora. Aquela solda eu não reutilizo não, tá certo? E aí ele é bem prático para isso. Aí eu já consegui tirar a maioria dos fios, né, eu já consegui tirar. E aí eu vou recolocar 2 desses fios que já estavam na posição, porque o restante está preso ao sistema que eu separei, que está ali em cima. Bom, vou mostrar para vocês então o estado que estavam as pecinhas do suporte de pilha. Essas é a forma como elas estavam antes. Eu sei que elas começam a oxidar com o tempo. Essas ainda estão boas, porque tem umas que ficam muito oxidadas. E essas são as que eu vou substituir, né? Elas estão em bem melhor estado de conservação. Tá? Então, o encaixe delas é bem simples. É só posicionar e apertar. Lembrando de ter cuidado, porque 2 delas têm a posição de pilha. Então, você tem que estar atento a isso. Mas elas encaixam em qualquer dos lados. Só ter cuidado com a lingueta, para não quebrar a lingueta. Porque uma vez quebrada, não encaixa mais. Essa outra eu já vou tirar, né? E já vou aproveitar que eu estou vendo a posição ali dos fios, né? Já vou soldando direto, para não ter que recorrer à foto, né? Já que o fio já está ali na posição, então já vou soldá-los. Esses aí eu vou fazer com pasta de solda, porque como os fios já são um pouco mais antigos, às vezes eles demoram um pouco para prender, né, na peça. Uma dica, eu não sou técnico em eletrônica nem nada, então eu faço isso aí com o aprendizado que eu consegui ao longo do tempo. Uma dica para soldar de forma fácil é você primeiro colocar a ponta de solda, esperar esquentar um pouco e depois colocar o fluxo. Se você colocar os dois juntos, às vezes ele cola, às vezes ele não derrete, às vezes você não consegue fazer uma boa solda. Então, você encosta um pouquinho o ferro de solda, espera ali uns 2, 3 segundos e depois você encosta o fluxo. Porque aí o ponto já vai estar quente e ele já vai derreter a solda mais fácil. A pasta de solda é um material que está ali em cima e que te ajuda na hora da soldagem. Ela te ajuda a promover a aderência entre a solda e o local onde você vai colocá-la. Você pode colocar ela tanto no que você vai soldar, né, como no fio, quanto no próprio fluxo. Eu prefiro colocar no fluxo, né? Então tá aí, ó, a solda feita. Vou colocar o fio de solda de lado para não me queimar. E vou trazer o fundo aqui para voltar a colocar. Essa pecinha que eu tirei,
Como ela está muito oxidada, aquilo ali é lixo, não vou usar em canto nenhum, porque nem adianta. Tá? Tem 2 parafusinhos que prendem essa chave seletora de tensão. Vou colocar ela lá. Tem 2 fios que saem da chave seletora e entram nesses bornes de entrada e de encaixe da fiação. Um fiozinho azul e um fio vermelho. E eu vou soldá-los agora. A solda dele é bem interessante porque ele é um tubozinho e você enfia o fio dentro e coloca a solda dentro desse tubinho. Só que como é um tubinho e é longo, ele estava demorando para esquentar, não estava pegando bem a solda. Mas no final ele ficou direitinho e pegou bem a solda. E aí pronto, já finalizei a solda dos dois, já soldei as 2 pontinhas e agora eu vou para a cerejinha do bolo do vídeo de hoje, que é recolar o adesivo, tá certo? Eu tenho alguns desses materiais originais e aí eu sempre coloco isso, né, nos aparelhos, porque dá um diferencial, né, para quando você abre e vê que tem aquele adesivozinho original. Eu prefiro colar com cola branca porque é mais fácil qualquer coisa, se for precisar tirar para alguma coisa. Eu colei ali exatamente no mesmo lugar que ele estava antes, né? Quando você abre, dá aquele gosto de ver essa pecinha. E é isso, a parte de baixo está pronta. Vou colocar a tampa só para guardar. E aí no próximo vídeo vocês vão ver a segunda etapa em que eu vou conectar a parte de cima e fazê-lo funcionar. Então é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no canal e nos sigam.